Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Temidos pelo homem, os animais peçonhentos são aqueles capazes de injetar em suas presas uma substância tóxica onde passa um veneno. Isso nada mais é do que um mecanismo de caça e de defesa. Mas como os animais peçonhentos estão presentes tanto em ambientes rurais como urbanos, todo cuidado é pouco. Geralmente, a maior parte dos acidentes ocorre por descuido ou imprudência humana. Algumas atitudes aumentam a incidência desse tipo de bicho, fazendo com que se tornem responsáveis por inúmeros acidentes domésticos em muitas regiões do Brasil. Para falar sobre os animais peçonhentos, eu recebo aqui no estúdio o capitão da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal, Souza Júnior. Olá, capitão, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Também está conosco a professora do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade de Brasília, Elizabeth Nogueira Schwartz. Olá, professora, bem-vinda. Olá, obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre esses animais. A aranha caranguejeira é um dos bichos peçonhentos mais temidos pela população, mas se engana quem pensa que o animal é perigoso. Da espécie, é uma das mais mansas e só ataca se for ameaçada. Aqui no zoológico nós temos mais a caranguejeira, que também é super comum, mas que não é nem um pouco agressiva. Muitas pessoas usam como pet, criam essas aranhas. O veneno delas não é nem um pouco forte para a gente. O problema dela maior são os pelos que ela solta, que são urticantes e geram uma coceira muito grande na pessoa que fica muito próxima desse tipo de bicho. Agora, o que dá medo mesmo são as cobras, e essas sim representam um risco para o ser humano. Os acidentes com a cascavel são os mais comuns, e ela é a cobra que mais mata no Brasil. A cascavel, estatisticamente, é a que mais causa mortes, apesar da jararaca causar mais acidente, o animal mais agressivo. Os venenos são bem diferentes. O da jararaca ela age mais localmente, então ela vai causar ferida, necrose, hemorragia, e o da cascavel ele vai agir mais sistemicamente, então ele vai dar problema ele vai começar a destruir fibra muscular e o produto da destruição dessa fibra vai causar uma insuficiência renal e o rim da pessoa para de funcionar e a pessoa pode vir a óbito. E fica a dica se um bichinho desses invadir a sua casa. Caso encontre um animal desse, não se aproximar, tá? E primeira coisa, entrar em contato com um órgão responsável pela captura, tá? Que geralmente é a Polícia Ambiental. Então faz um limite de segurança para ninguém se aproximar desse animal, porque se ela se sentir ameaçada, ela vai dar bote, ela não vai correr atrás de ninguém, mas ela vai tentar se defender. Então, e fica de olho nesse animal e chama a Polícia Ambiental, porque às vezes a pessoa sai para ligar para a polícia, quando volta o bicho não está mais ali. Então alguém tomando conta, o outro chama, tá? E não deixa ninguém chegar perto, matar de jeito nenhum. Esse animal tem a função dele na natureza, ela faz parte de um ciclo, então não deve ser retirado desse ciclo, e manter uma distância de segurança para evitar um bote. O bicho peçonhento mais encontrado no meio urbano é esse escorpião amarelo. E ele tem uma curiosidade muito interessante. Nessa espécie só existe fêmea. Thalita, como é que então eles se reproduzem? Bom, a partir de um estímulo ambiental, as fêmeas recebem uma estimulação hormonal e os óvulos viram filhotinhos e cada fêmea dessa consegue produzir até 20 filhotes por vez. A gestação dura normalmente 3 meses e elas conseguem ter a gestação mais ou menos 3 vezes por ano. A dificuldade é exterminar o escorpião. Eles são tão resistentes que podem ficar meses sem alimentos. Ele é muito resistente, é um escorpião muito resistente. Ele precisa basicamente de alimentação a cada 1 mês, 2 meses. Então ele consegue comer uma barata e ficar 2 meses sem se alimentar, tendo apenas oferta de água. Professora, o que caracteriza um animal peçonhento? Muito bem, animais peçonhentos são aqueles animais que produzem um veneno e que são capazes de inocular esse veneno num outro organismo, por isso peçonhentos. Então, peçonhento, a gente pode dizer que é a mesma coisa do que venenoso? Mais ou menos. Peçonhento significa que ele é venenoso e é capaz de inocular, porque a gente tem animais que são venenosos que não são capazes de inocular esse veneno, como por exemplo os anfíbios, os sapos. Eles são animais venenosos, mas não são peçonhentos. Então não é sinônimo. Quais são os animais peçonhentos mais comuns que temos aqui no Brasil, capitão?
Em princípio, né, são as serpentes, escorpiões, né, os aranhas, aracnídeos, né, são bem encontrados também e causam sérios acidentes. Em princípio, esses três, né, as serpentes, os escorpiões e aracnídeos. A gente também considera que marimbondo e abelha é um tipo de animal peçonhento. É, sim. Animais, os himenópteros de maneira geral, as abelhas, as vespas, as formigas, são animais peçonhentos. Nós temos também as lagartas de fogo, como a gente conhece mais vulgarmente, também são animais peçonhentos, de importância médica aqui no Brasil, com casos, um número grande de casos com acidentes. Mas a lagarta, ela não consegue inocular o veneno, ela solta, é assim como é que acontece? Sim, para os seus espinhos, quando ela entra em contato com a pele, né, da pessoa, esses espinhos né, causam essa perfuração e aí ela é uma via de penetração, né, da peçonha que essas lagartas produzem na pele. Então, são sim peçonhentas. Entendo. E, capitão, vocês que atendem muito chamado, não é, de pessoas que acabam encontrando esses animais em lugares até estranhos, onde eles não deveriam estar. Muitas vezes, o responsável pelo aparecimento desses animais nesses lugares, por exemplo, em edifícios, assim, é o homem. Sem dúvida, né? A gente costuma falar na teoria da oportunidade, né? Muitas vezes, há o adentramento desses animais de maneira natural, até mesmo por instinto, né? Procurando calor, coisa semelhante, alimento. Mas acontece também o homem oportunizar através de se juntar lixo, né? Aquele lixo, muitas vezes, ele cria ali, ele traz um roedor, que é alimento natural, né? Principalmente de serpentes. No momento que se deixa telhas, folhas, né, se agruparem. Um caso clássico é exatamente o sapato, o coturno, bota, muitas vezes ali que serve como omísio, né, serve como local do animal, principalmente aranhas, né, escorpiões, dele ir lá procurar calor, ficar lá quietinho no ambiente. Muitas vezes o próprio homem ali na pressa de se vestir, de calçar, vem a ter um contato aí negativo com esses animais. Porque qual é o hábitat natural desses animais, professora? No meio ambiente, né? No campo, né? Várias serpentes, elas são serpentes de mata, e aí com a destruição mesmo, a degradação das matas, elas acabam ocupando outros nichos, né? E aí o contato com o ser humano fica maior. É verdade que onde tem barata tem escorpião, na maioria das vezes? Na maioria das vezes isso é verdade. Assim como onde tem roedores, tem serpentes. Né? Aumenta muito a frequência desses animais nesses ambientes. Bom, e se proteger, né, desse tipo de problema inclui dedetizar, limpar, vistoriar. Quais são os conselhos, capitão? Exatamente, né? Retirar folhas agrupadas, né? Que pode trazer cobras, até mesmo servir de camuflagem natural para cobras, escorpiões, aracnídeos. Tirar qualquer ajuntamento de madeira, né? Próximo à residência. A utilização de tela, né? Para evitar que entre na residência da pessoa, né? Vespas, abelhas. E realmente tomar esse cuidado, né? Vai calçar o sapato, vai calçar a bota, vistoriar antes de, né? Como eu falei, a teoria da oportunidade, não oportunizar, né? Vulgarmente se falar, não dá realmente o mole de encontrar um animal desse e sofrer um gravame por causa disso, né? Por causa do descuido. E às vezes fica até complicado, né, professora, você realmente se proteger. Você pode ter esse cuidado, como o capitão falou, de você vistoriar a sua bota antes de você calçá-la. Mas esses animais, eles inclusive percorrem tubulação de prédio. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é verdade. Isso é muito comum, né? A gente tem visto isso em Brasília. Escorpiões adentrando apartamentos, às vezes até, né, em andares mais superiores, porque eles entram via tubulação, né, elétrica e esgoto. Então isso é verdade, sim. Ralos, né, ralos e fiação elétrica, de telefone também. Qual é o animal mais perigoso que a gente tem aqui no Brasil, professora? Muito bem. Se a gente considerar a capacidade letal da peçonha, eu diria que são
algumas espécies de escorpião e algumas de serpente, que são as espécies que têm na sua peçonha uma atividade neurotóxica. Sim. Capaz de paralisar, então, a presa, né? Causar distúrbios no sistema nervoso e muscular. Essas são as mais perigosas. Entre as serpentes, são as cascavéis, né? Que têm o veneno a peçonha mais letal. Felizmente, o número de casos de acidentes com cascavéis no Brasil é pequeno, comparado com os acidentes com jararacas, por exemplo, que é uma peçonha um pouquinho diferente, né? Então, assim, o mais letal são as peçonhas que têm essa característica neurotóxica, que são as cascavéis, as corais, né, que o número de acidentes é menor ainda do que cascavéis, e os escorpiões. E no caso dessas cobras, que a professora citou, elas costumam viver em que tipo de ambiente, capitão? Como foi citado, o ambiente natural dela, o habitat natural dela é exatamente vegetação, né? A flora de determinadas localidades, mas no momento que o homem começa a tomar esse lugar do animal, ele causa um deslocamento natural até mesmo em busca de alimento. Mas elas ocupam o Brasil todo ou tem alguma região do país onde elas existem em maior quantidade? Dependendo da espécime desse animal, nós temos algumas espécimes que habitam locais definidos. Um exemplo disso é o pico de jaca, né, que normalmente mais lá para o lado da Bahia, né, tem um habitat específico. Mas as demais normalmente se encontram realmente em todo o Brasil. No caso da cascavel, bem falado pela professora, é uma serpente que ela habita mais um local, né, de pedras, né, e locais realmente que faz um certo calor acentuado, né? Regiões mais de campo quentes, aberto, né, mais áridas, onde a gente encontra com maior frequência as cascavéis. Exatamente. Enquanto que as jararacas, elas estão distribuídas no Brasil inteiro. Isso. Por isso que o número de acidentes com jararacas é bem maior do que com cascavéis. E locais um pouco mais úmidos, né, no caso da jararaca. E os escorpiões, professora? Então, os escorpiões também são distribuídos em todo o país, né? Nós temos 3 espécies de escorpiões que são consideradas as de maior importância médica no país, né? E essas espécies estão distribuídas principalmente na região Sudeste, Nordeste e Sul. Embora a gente tenha também escorpiões de importância médica na região Centro-Oeste e Norte do país, né? Mas aí o número de acidentes é bem menor. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre os animais peçonhentos. Participando do programa, o capitão da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal, Souza Júnior, e a professora do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade de Brasília, Elizabeth Nogueira Schwartz. Professora, no bloco anterior a gente começou a falar um pouquinho mais sobre os escorpiões. Fala um pouquinho das espécies que temos aqui no Brasil. Bom, as espécies de escorpiões de importância médica, elas são do gênero Títios. Nós temos várias espécies desse gênero aqui no país, distribuídos em todas as regiões. As 3 mais importantes são Títios cerulatus, que é o escorpião amarelo, que a gente conhece mais, Títios stigmurus, que é um escorpião que ocorre principalmente no Nordeste, onde ele causa acidentes de importância médica, e o Títios baiensis, que é uma espécie da região sul-sudeste e também nordeste do país. Agora, a gente tem que ter cuidado até porque esses animais, eles gostam de se movimentar mais durante a noite, né, professora? Sim, eles são de hábito noturno e durante o dia eles tentam ficar abrigados, né, em local seco, né, e protegido da luz. E a maior parte dos acidentes que temos registrados com relação a animais peçonhentos é de picada de escorpião, né, capitão? Isso, exatamente. E é interessante até citar que tem que se resguardar principalmente crianças, né? Até mesmo pela estatura, né? Pela confeição física, verifica-se que o impacto desse veneno em crianças é bem mais acentuado. E com relação ao óbito, se uma pessoa levar apenas uma picada, ela pode morrer?
Depende da espécie que causar essa picada e depende da pessoa. Exatamente. Como o capitão falou, depende da idade, né? Então a gente tem, com relação aos escorpiões, 50 mil casos de acidentes por escorpiões em todo o país. Isso estatisticamente relativo a quê? A um ano? Há um ano, por ano. Por ano. Isso, por ano 50 mil casos, né? E a gente tem, com relação a óbitos, cerca de 140 óbitos por ano com acidentes com escorpiões no país. E esses acidentes que levam a óbito são mais frequentes em crianças até 14 anos. Uhum. E quando a pessoa leva mais de uma picada, pior ainda, não é? No caso de abelha, por exemplo, multipicadas, é comum a gente às vezes ficar sabendo de um óbito ou outro por multipicada, não é, capitão? Exatamente. Agora, mas com, se me permite, por favor, com escorpiões isso é mais difícil de acontecer, a multipicada, né? Porque na hora que pica a pessoa já ela assusta, né? O animal grande que você vê que ele está picando, então isso é mais difícil que aconteça. E o escorpião, ele acaba que ele usa boa parte da sua peçonha que está na sua glândula na picada. Entendo. Então a segunda picada, ela já tem uma dose de veneno bem menor e uma toxicidade em virtude disso menor também, tá? Multipicadas é mais comum em abelhas e em aranhas também. Isso é mais comum em aranhas também. É mesmo? Mas por que a picada de aranha, algumas a pessoa não sente dor, não percebe que está sendo picado? Então, as aranhas de importância médica no país, né, as peçonhentas de maior importância, elas são pequenas. Uhum. Então, né, uma aranha que é bastante importante, né, aqui no país é a aranha marrom, que a gente conhece, no gênero é Loxosceles. E qual o tamanho dela? Ela é bem pequenininha, ela mede milímetros. É mesmo? E ela fica escondida em roupa de cama. Então, é muito comum um acidente, né, da pessoa ao deitar, né, ela simplesmente comprimir a aranha contra o seu corpo. Uhum. E aí a aranha continua lá, e aí ela comprime de novo, e aí acontecem multipicadas. Porque a gente normalmente fica com medo da aranha, quanto maior, mais a gente tem medo. Quando é pequena, a gente não tem, vai lá e mata. Não, mas isso não é verdade. Esse é um paradigma até muito perigoso, né? No caso da aranha marrom, exatamente, até pelo nível de toxina dela, normalmente a pessoa ela tem muito mais medo da caranguejeira, vulgarmente falando, né? E se assusta e tudo mais. Porém, quanto no caso da aranha marrom, que é bem pequena, o nível de toxina dela é bem maior e, no caso, tem muito mais acidentes no Brasil. Agora, capitão, o que você recomenda nesse caso? No caso da aranha marrom, vocês já disseram que ela é muito pequenininha, mas se for uma aranha um pouco maior ou um escorpião, você recomenda o quê? Tentar matar? Depende do bicho? Chama a polícia ambiental? Chama o corpo de bombeiros? Como agir, assim, dependendo do caso? O procedimento mais correto é exatamente aquele no qual tenta que se isola o animal em determinado local, né, fecha-se numa sala ou coisa parecida, e chama as autoridades competentes que vão saber lidar tecnicamente com aquele animal, né? No caso, Polícia Militar Ambiental, que praticamente nós temos em todo o Brasil, né, que tem homens preparados, treinados para esse tipo de situação, ou o próprio bombeiro militar, que também tem pessoal capacitado para fazer esse resgate de fauna. Porque às vezes se arriscar e tentar matar é perigoso. No caso do escorpião, o escorpião não corre tão rápido, mas uma aranha, por exemplo. A gente tem algumas aranhas, né, como a armadeira, que é uma aranha também de importância médica no país, né, que é a foneutra, como a gente conhece o gênero dela. Ela é uma aranha agressiva, né, então ela se sente ameaçada, ela chama armadeira por conta disso, ela arma, né, ela se arma sobre as patas traseiras e adota uma postura agressiva. E ela ataca. E ela enfrenta. Ela enfrenta. Ela enfrenta. Então, como o capitão mencionou, eu acho que é melhor evitar contato mesmo. E só complementando também, é interessante não se acuar o animal, né? Porque realmente o instinto natural do animal é exatamente a autopreservação dele. Né? É não acuá-lo, simplesmente isola de uma maneira que não acue esse animal, né? E chama a autoridade competente. E outra situação é exatamente, se puder não matar o animal, é até melhor, né? Até mesmo para preservar a espécie desse animal. Né? Muitas vezes até se adota-se esse hábito ou essa cultura, né? Cria-se um certo desequilíbrio ecológico também, né? Se todo mundo começar a matar, vão matar todas as aranhas ou todos os escorpiões a partir de agora, que foi encontrado dentro de residência, dentro de prédios, dentro de blocos, né? Pode criar um desequilíbrio ecológico. Então, o correto realmente é isolar o animal e, né, chamar a autoridade competente.
E também não se arriscar caso você desconheça, porque aquela cobra que a gente viu, por exemplo, que apareceu num apartamento aqui em Brasília, professora, não era uma cobra venenosa. Mas a gente que não é biólogo, que não tem esse conhecimento, o ideal é a gente não se arriscar mesmo, porque pode ser que seja venenosa, não é? Exatamente, né? Assim, existe uma regra que a gente pode seguir no Brasil, isso não é válido para outros lugares no mundo, em que se a cobra ela apresenta a fosseta loreal, que é um orifício que se encontra, né, entre o orifício nasal e os olhos, ela é venenosa, ela é peçonhenta. Como se fosse uma espécie de narina? As corais. Como assim? É um orifício... Terceira e quarta narina. É um orifício que se encontra exatamente entre o olho e o orifício nasal. Ela tem um órgão de termorrecepção, ela usa para localizar fontes de calor. É assim que ela localiza a sua presa. Tanto parece um segundo nariz que alguns lugares do Brasil chamam ela de quatro ventas. Né? Seria uma espécie de uma terceira e quarta né, fonte nasal. Bom, então isso é verdade, desculpa, para todas as serpentes peçonhentas no Brasil, exceto as corais. Corais, é o que eu ia citar. Que é também uma serpente peçonhenta, mas que não apresenta a fosseta loreal. Mas as corais chamam a atenção pela padronagem de coloração, então é mais fácil de identificar, né? E a exemplo da cobra de águas claras, né, a coral é uma cobra aparentemente muito simpática, né? Bem colorida, bonita. Existe uma falsa, que não é peçonhenta, várias, né? E que a pessoa pode muitas vezes pensar ali que ela é falsa, né? E querer pegar ou coisa parecida. Então o teu conselho é muito válido. Né, no caso da corn snake, né, que foi a cobra de águas claras. Aqui em Brasília, né, Águas Claras, para quem não sabe, é um bairro, não é, aqui perto. Isso, do DF. Fica no Distrito Federal, né, não se arriscar e não mexer. Isso, que ela ficou 3 dias, né, perdida no prédio. No prédio. Né, e criou até criou um desconforto muito grande, mas a orientação era exatamente essa, para não, de maneira alguma, uma pessoa tentar pegar um animal que ele não conhece. Bom, e no caso dos animais aquáticos, porque a gente não pensa que também tem animal aquático que é peçonhento, né, professora? Tem sim, tem os peixes, né, tanto os peixes ósseos como, né, o peixe-pedra, né, os bagres, né, como as arraias, né. Além disso, os invertebrados, né, como as anêmonas, desculpa, mas as águas vivas, né? Em que a gente tem casos então, água viva, em todo o litoral. A gente chama de peçonhento porque libera, aquele veneno queima, é peçonhento. Exatamente. No caso de uma picada, capitão, o que fazer no momento que você foi picado? A gente vê em filme que a pessoa amarra, faz um torniquete para o veneno não se espalhar pelo corpo. Existe isso? Qual é a providência correta, além de, claro, chamar uma ambulância, não é? Essa doutrina médica ela é bem antiga, né? Hoje em dia se aconselha não fazer torniquete de forma alguma, porque já foi constatado que o veneno ele transpassa aquela região, né? E o torniquete acaba sendo bastante prejudicial, né? Porque além de isolar o sangue ali, né, ele é ineficaz. Então, o correto é se acalmar a pessoa o máximo possível, deixar ela de preferência imóvel, né, que ela não faça o autotransporte para um hospital, para qualquer local para socorro. É interessante que se transporte essa pessoa, até mesmo para quê? Quanto mais rápido bater o coração dessa pessoa, mais sangue circular, né, de forma rápida, maior vai ser a circulação do veneno. Então, o correto é o máximo de calma possível e transportar essa pessoa calmamente para o hospital para ela ser socorrida. E o socorro tem que ser médico. A doutrina fala que no caso dos escorpiões, né, me permita a professora, de repente ela sabe muito mais, se coloca normalmente uma compressa de água quente para se aliviar um pouco a dor e também ser feito o transporte dessa pessoa para o local de socorro. Isso é muito importante, né? Os casos de óbito no país com acidente de animal peçonhento, a maior parte deles é porque a pessoa acidentada não chegou a tempo ao hospital para receber o tratamento adequado, que é a soroterapia. Né? O país produz antiveneno para todos os animais peçonhentos que ocorrem aqui no país. Então, isso é para todos. Todos os animais em hospitais nós temos o soro
capaz de eliminar os efeitos do veneno? Bom, o país produz soro para todos os animais peçonhentos que têm casos importantes aqui no país. Sim. Se esse soro está presente em todos os hospitais, a gente não sabe, mas deveria. Bom, e existe um tempo, professora, para tomar... Antes das 6 primeiras horas. Antes disso, passou de 6 horas, aí o número de casos de morte aumenta muito, muito. Uhum. E no caso da pessoa levar uma picada e se a pessoa não souber identificar o animal que a picou, e aquilo vai inflamando, porque às vezes pode acontecer, não é? Mesmo assim, procura um médico, porque pode ter sido de um animal peçonhento, como a professora falou sobre a aranha marrom, não cause tanta dor, mas aquele lugar vai ficando inflamado. Como é que isso acontece? Isso vai depender muito do animal, né? Existe sequelas locais e sequelas sistêmicas, né? Que vamos supor, pode causar sistêmica, pode ser uma parada cardiorrespiratória. O médico em si, a pessoa que vai tratar disso aí, ela lê sinais, ela lê indícios de qual animal, né, tenha causado aquele envenenamento. É interessante que, se puder, com técnica, capturar o animal e transportar esse animal para ou alguém identificar o animal, é uma ajuda muito grande, porque vai saber de imediato qual a soroterapia que vai ser aplicada ao paciente. É interessante se observar que hoje em dia qualquer pessoa dispõe de um celular, né? Então é interessante que até mesmo se tire uma foto daquele animal e se conduza junto com a pessoa, né, para saber ali de imediato qual foi o animal que causou a lesão. E, capitão, qual o procedimento correto? Você liga para o telefone da Polícia Comum mesmo, 190, e eles repassam a ocorrência para a Polícia Militar Ambiental? Exatamente, existe esse procedimento. Se liga para o 190 e eles acionam a Polícia Militar Ambiental para fazer esse tipo de resgate de fauna. Professora, mais alguma recomendação? Bom, eu acho que a prevenção, ela depende de educação. Então, a parte educativa, né, de mostrar para a população quais são os animais peçonhentos e como prevenir os acidentes é fundamental. Então, o Ministério, ele elabora uma cartilha de acidentes com animais peçonhentos. A última edição, ela já está um pouco atrasada e eu acho que é fundamental um investimento nisso, em cartilhas, em documentos, né, que possam fazer parte, né, do currículo das escolas mesmo, para que as pessoas... E orientar as crianças, principalmente, às vezes até em casa. Olha, se você por acaso encontrar um animal assim, não chegue perto, não é? Com certeza. Assim a gente diminuiria muito esse índice de acidentes, com certeza, que é assustador, né, professora? É sim, é verdade. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Ok, obrigado. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço: meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!